Eu acho que nessas pinturas que eu vinha tentando fazer há muito tempo, eu encontrei um lugar sei lá, um lugar espiritual que já faz parte de mim há muito tempo. E eu acho que a possibilidade disso, que isso dá, é também de levar isso para a própria vida. Com certeza. Porque, enfim, o trabalho do artista, ele não se encerra no ateliê. Comecei a pintar com 12 anos, entendendo um pouco dessa relação da pintura com o cotidiano, da pintura com a minha vida, porque em São José do Rio Preto, apesar de ser uma cidade grande, não tem museu, não tem galeria, não tem nada, né? Então as minhas referências, elas partiram um pouco da arquitetura vernacular e popular da cidade, que é o que eu trago para os meus trabalhos de hoje, né? Essa relação de cor e tal, a construção, né, dessas cores da pintura caiada, né, que é muito comum no interior, que são essas cores que vão se dissolvendo com o tempo, com a chuva, com o sol, né? Esse é o motivo de eu usar a têmpera no meu trabalho, né? Os fundos das pinturas são de têmpera. Eu acho que existe essa dissociação, né, entre cultura, do que se diz alta e baixa, que é um lugar que eu gosto de tensionar, pensando um pouco nessa identidade colonial, né, que a gente, de certa forma, a gente pertence por causa da história do Brasil. Sim. Mas que eu acho que não é, na verdade, a cultura, ela independe de ser alta e baixa, né? Ela não se divide em classe econômica, né? Ela se divide em linguagem, enfim, em construção de civilização. Então esse lugar me interessa muito, é um lugar que eu comecei a entender pintando no interior, né? O vaso é um elemento extremamente importante no seu trabalho. Comenta sobre isso pra gente. Os vasos, eu comecei a pintar os vasos pensando na casa da minha avó, exatamente. Eu tenho essa identidade do interior, que é esse vaso em cima da mesa com um arranjo de flores. E quando eu mudei para São Paulo, comecei a estudar, eu vim com 17 anos. Eu comecei a entender essa coisa da repetição do vaso em várias culturas. Então, os gregos, principalmente, que são os que mais estão presentes, né? Mas do vaso quase como um livro que conta uma história. Então, esses jarros, né? essas ânforas, enfim, urnas funerárias que eram usadas para, enfim, servir com vinho, com água, com azeite, o que quer seja, colocar um arranjo de flor na casa, enfim. E se tornou parte da identidade civilizatória global, na verdade, porque não é que os gregos só faziam isso. Os povos pré-colombianos faziam, na Mesoamérica. Eu não gosto de serial, né, o que eu faço, eu não chamo de série. Mas eu tenho uma organização mental que eu coloco tudo isso dentro desse fluxo de pensamento. Então essas pinturas são um pouco disso, assim, né? Elas carregam um lugar da mítica, né? Do mito, que tem esses seres fabulosos, né? Que às vezes eles aparecem como referência de cartas marinhas, às vezes eu reproduzir não, né? Ampliei, eu gosto de dizer, né? Que é essa ideia de pegar uma coisa que já existe no mundo e ressignificar. São poucas as linguagens onde você tem possibilidade de fazer o que você quiser. E a pintura é um lugar. Então é uma janela, né? Que é esse lugar meio imoral do sonho, né? Que o sonho é um lugar que não existe moral, não existe plano de fundo, não existe nada além do próprio pensamento. Então, principalmente nessas últimas pinturas, eu retomei um pouco desse lugar do meu trabalho que estava um pouco... Ele existia, mas estava um pouco distante, né? Maravilhoso. Obrigada. Obrigado a você.